Caras irmãs, caros irmãos, pessoas que nos visitam, que Deus nos abençoe também nessa continuidade do culto, através da pregação do Evangelho, que sejamos assim edificados na sua palavra, não é? Vamos dar continuidade então à exposição de Neemias e chegamos finalmente ao capítulo 13, última exposição de Neemias. Oi, alô? Melhorou? Não precisa repetir não, né? Todos ouviram, né, o que eu falei? 17ª parte, irmãos, da exposição de Neemias, último capítulo, estamos no capítulo 13, encerrando então esse belo passeio por esse livro histórico, não é? Essa descrição aqui de como Deus operou naquela época, pós-exílio. Neemias 13, vamos ler então o capítulo todo. Abra sua Bíblia então, no capítulo 13, vamos lá. Naquele dia leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Versículo 4. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras, tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadoque, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombras às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem
e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez fizerdes, lançarei mão de vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Senhor, que a tua palavra seja verdade em nossos corações. Que essa palavra sirva para purificar a tua igreja. Porque o Senhor prometeu e disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que assim seja nesse rebanho também. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Igreja reformada, sempre se reformando. Tua casa tem regras? Se não tem, deveria ter. O trabalho onde você trabalha tem regras? Se não tem, deveria ter. A escola que você estuda, a faculdade, tem regras? Se não tem, deveria ter. A igreja que você congrega tem regras? Se não tem, deveria ter. Só para fazer uma pequena recapitulação, capítulo 12, nós vimos na última exposição, vimos que a música é importante na hora da reforma da igreja, na hora da reforma, dentro da reforma do povo de Deus, a música ocupou um lugar importante. O louvor genuíno glorifica a Deus e edifica a sua igreja. Nós vimos sobre a música. Vimos 6 princípios para o louvor congregacional. A unidade, em primeiro lugar. Se você não está em unidade com seu irmão, seu louvor é hipócrita.
Alegria, se a alegria que você tem no teu coração depende das circunstâncias, de estar tudo bem na sua vida, não é genuíno louvor que você apresenta a Deus. Porque o seu louvor é fruto de alegria por ter um Deus maravilhoso e perfeito, e não pelo que Ele te dá. Terceiro princípio, santidade, pureza. Em pecado não há adoração. Seus lábios podem estar falando coisas bonitas para Deus, mas se você está em pecado, Deus diz: eles estão longe de mim. Eles estão longe de mim. Quarto princípio, perícia. É preciso que nós sejamos conduzidos bem. Faça o melhor para Deus. Não tem problema se há invejosos. Faça o melhor para Deus. Faça com perícia. E nós precisamos de peritos na música para nos conduzir. Quinto princípio, generosidade. Nós adoramos o nosso Deus com os lábios e com o bolso, com nossa conta bancária, com o nosso dinheiro também. Generosidade também é adoração. Participar financeiramente com a sua igreja local também agrada a Deus. É também uma expressão de adoração. Por último, teologia. Se nós não tivermos teologia, se nós não conhecermos o ser que nós adoramos, nós não adoramos convenientemente, porque Ele dita as regras. Eu quero ser adorado assim, assim, assim e assim. O que fugir disso não me interessa para Deus. Teologia, porque o Senhor Jesus deixou claro lá em João 4:22, falando para a mulher samaritana, o que Ele disse? Nós adoramos o que conhecemos. Sem conhecimento não há adoração. Nós aprendemos então que o povo de Deus deveria ser o povo mais alegre do mundo. Não porque é rico, porque muitos aqui não são. Não porque tem saúde, porque muitos aqui não têm. Não porque tem um casamento, uma família perfeitinha, tudo bem, tudo dá 100% na vida deles, porque a maioria aqui não está. Mas por causa do teu Deus. Nós somos alegres e louvamos e deixamos de murmurar quando olhamos para Deus. É isso que nós aprendemos. Hoje então, nós vamos encerrar essa nossa exposição falando sobre a realidade do povo eleito, que apesar de ser separado para Deus, passa por constantes recaídas e necessita de reformas constantes também. Precisa. Somos pecadores. Não podemos garantir que uma vez tudo certinho, sempre tudo certinho, às vezes é preciso reforma. O povo aqui, nesse contexto do capítulo 13, aliás, no contexto do livro todo, você conheceu bem, passeamos pelo livro de Neemias, né? Vimos aqui que coisa impressionante que Deus operou em 52 dias, restaurando o muro, fez milagres, e maior milagre, quando abriu a palavra, Deus falou ao coração do povo, o povo se arrependeu. O povo reconheceu seus pecados, olhou para o passado, seus pais pecaram, por isso nós fomos para o exílio. Então não vamos fazer igual nossos pais. Joinha para eles. Chega aqui no capítulo 13. O que aconteceu? Fizeram tudo errado. Tudo que eles haviam prometido. Eles foram infiéis. O povo havia feito essas promessas aí todas no capítulo 10. Quais foram as promessas lá? Eles se separariam do povo mundano, não dariam suas filhas nem seus filhos, nem se casariam com estrangeiros, prometeram honrar o dia de culto, sábado aqui, o sábado significa o dia de culto, tá? Não é que nós guardamos o sábado, é o dia de culto, é um dia separado para Deus, né? Eles prometeram, não, esse dia aí nós vamos guardar na casa de Deus. Nós vamos prometer também suprir as necessidades do povo de Deus, dos nossos líderes que estão ali se dedicando. Vamos honrar os nossos líderes. Vamos obedecer aos nossos líderes. Eles prometeram. Reconheceram o chamado de Deus para esses homens, vamos fazer isso. Mas acabaram se corrompendo pela ausência de uma liderança firme. Uma coisa que eu quero dizer antes de começar a colocar aqui os 5 erros graves cometidos, eu queria que você olhasse para o versículo 6. O que é que aconteceu? Fazendo um pano de fundo. Mas
quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém. Quem não estava ali? Quem não estava ali presente? Neemias, o reformador. Ele teve que se ausentar por um período, ele era submisso ao rei Artaxerxes, ele teve que se submeter, né? E o rei determinou um certo tempo, ele foi, fez o que tinha que fazer, colocou a casa em ordem, mas depois ele teve que voltar, ele era submisso ao seu rei. Quero que você compreenda e faça uma analogia, abre lá em Lucas capítulo 7, primeiro grande princípio que nós vamos aprender aqui nessa manhã. 7 de Lucas, de 1 a 10, eu não vou ler todo ele, mas eu quero que você pegue alguns versículos para reconhecer, ou para entender esse contexto, que é semelhante àquilo de Neemias. Aqui a história é a seguinte: havia um centurião, vocês sabem o que é centurião? É um guarda romano, ele não era judeu, ele era romano, que tinha sob o seu comando um exército de 100 homens, centurião. Ele não era judeu, ele era romano. Esse romano creu em Jesus Cristo. E ele era muito amável, ele amava um dos seus servos. Ele queria bem todos os seus servos, era um cara diferente, não era um romano comum, era um romano convertido. Deus salvou o romano. E esse líder tinha um servo que ficou doente, ele falou assim: eu sei quem pode curá-lo, ouvi dizer que Jesus está perto, manda chamar Jesus. Manda não, perdão, desculpe. Ele pede para chamar Jesus, ele pede. Dá para chamar Jesus para vir aqui na minha casa curar meu servo? Ele manda alguns anciãos do povo judeu, vai lá, e os anciãos falam bem dele: olha, esse centurião é digno de que o senhor vá na casa dele. Ele vem, Jesus vai a caminho, quando chega perto da casa, o centurião fala assim: que é isso? Eu não sou digno, o Senhor vai vir aqui na minha casa, não. Ele manda outra turma dizer assim para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas diga uma só palavra, o Senhor tem autoridade para dizer uma única palavra, e o meu servo será salvo. Veja o versículo 7. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Por quê? Versículo 8 ele explica. Este é o princípio que eu quero que você compreenda. De um líder, comandante, centurião. Ele diz assim: porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai. Ao outro: vem, ele vem. E ao meu servo: faz isso, ele faz. Este princípio era um princípio que estava firme no coração de Neemias. Antes de ser líder, ele foi um liderado. Antes de alguém ter autoridade, ele precisa ser um homem submisso à autoridade. Ele estava debaixo das ordens do seu rei. Se o seu rei não permitisse ele voltar lá para Jerusalém, ele não voltaria. Ninguém tem autoridade se não aprender o caminho da submissão. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, via de regra, é o que dizem popularmente, né? Todo bom pai foi antes um bom filho. Via de regra. Deus faz milagres, mas geralmente é assim. E esse é o princípio que a Bíblia ensina. Primeiro, submeta-se. Eu sou o homem sujeito à autoridade. E depois eu mando, ele vai, eu mando, ele vem. A autoridade vem depois de um espírito dócil e submisso. Esse é o primeiro princípio. Então vamos aos erros doutrinários que levaram Neemias a uma reforma, uma nova reforma. De 1 a 3, nós já lemos, eu não vou ler de novo os versículos, mas você compreende aqui, versículos 1 a 3. O primeiro erro identificado por Neemias: ecumenismo. O ecumenismo. Mas na verdade, o que alavancou todos esses erros foi a ausência da palavra de Deus. Perceberam aí?
Neemias diz assim, volta lá, capítulo 13 de Neemias. Ele diz assim, naquele dia se leu para o povo. Sabe o que estava acontecendo? Durante o período de afastamento. Não tinha culto, não teve culto. Não teve profecia. E quando não tem profecia, o que diz a palavra de Deus? O povo se corrompe. Não havia pregação. Sem a palavra, o povo se corrompe. O que aconteceu aqui? Eles, um dia lá, quando Neemias voltou, então, eles leram de novo a palavra. Quem sabe fazer bonito na frente do líder, né? Ele voltou. Faz de conta que nós estávamos fazendo tudo direitinho. Leram de novo na palavra e encontraram lá que não era para misturar. Que não era para ter essa vida ecumênica. Mistura. Então, primeiro princípio, ausência das Escrituras, trouxe o ecumenismo. Deus proíbe o envolvimento com pagãos, quando isso compromete a sua fé. Não é questão que, eu não posso estudar no lugar onde tem pagão. Não, isso não é proibido. Pode estudar lá. Eu não posso trabalhar onde não tem, só vou trabalhar onde tem crente agora. Você não vai trabalhar em lugar nenhum. Não existe esse tipo de coisa, não é isso que ele está falando. Quando se compromete a sua fé. Deus ordenou esse afastamento para evitar que houvesse uma mistura de costumes e futuramente idolatria e apostasia. A proibição de Deus não é racial, a proibição de Deus é religiosa. Se tem alguém que fala mal da tua fé, aparte-se dele. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, cuidado com quem você se mistura. O que a palavra de Deus também ensina? As más... Vocês estão mais bíblicos do que eu. As más companhias corrompem os bons costumes. Fica junto com aquele que fala mal da tua igreja, com aquele que fala mal do teu líder, com aquele que fala mal da tua liderança. E você vai ver o que vai acontecer. Fique junto dessas pessoas. Você vai colher bonito lá no futuro. E o duro que vai dar trabalho para o presbítero, né? Não se misture com aqueles que são inimigos da tua igreja. Segundo princípio, a profanação da casa de Deus. De 4 a 9, ele está mostrando aqui que ali havia um lugar onde deveriam se recolher os dízimos, as ofertas, tudo que se oferecia na casa de Deus. Eles haviam prometido lá no capítulo 10, não vamos desamparar a casa de Deus. Isso significa, vamos trazer as ofertas aqui, para que haja sustento, para que os levitas e sacerdotes continuem pregando para nós, continuem conduzindo os cultos para nós. Nós precisamos de Deus e de homens que Deus levanta para conduzir o culto. Quando há essa, e aqui, veja, presta atenção, queridos, quem organizou esse terrível pecado, vocês viram no versículo 4? Foi um sacerdote chamado Eliasibe, um líder que ficou no lugar de Neemias, enquanto ele teve que viajar, voltou para o rei Artaxerxes, na Babilônia, para poder servir ao rei, ficou fora alguns anos. Nesse período, o que Eliasibe fez? Trouxe um inimigo para dentro do templo. No lugar onde deveria guardar as ofertas, ele jogou fora as ofertas, que ele diz assim, não precisamos mais de ofertas, e nem queremos mais suprir esses ministros aí, porque nós não queremos mais culto. Deixou de suprir. E então ele traz para dentro da casa de Deus Tobias. Vocês viram aí? Coloca Tobias lá dentro, na câmara onde deveria guardar todas as ofertas. O sacerdote Eliasibe, que deveria liderar na ausência de Neemias, acabou se unindo com os inimigos de Deus e do seu povo. Um líder sem piedade, diz Hernandes Dias Lopes, é um desastre para a igreja. Um líder que não teme ao Senhor, que não é piedoso e que não considera a sua igreja, só a si mesmo, é um desastre para a igreja. Ele mata a igreja.
O próprio neto do sacerdote Eliasibe, você vai lá no versículo 28, você vai ver isso. Neto dele, neto desse sacerdote aqui, Eliasibe, do versículo 4, acabou se casando com a filha de quem? Bonitinho Sambalate. Queria matar Neemias, queria atrapalhar a obra, queria que o povo judeu morresse, queria que a igreja se explodisse. E agora, o netinho de Eliasibe casa-se com a filhinha do Sambalate. Bacana, né? Isso é amor, irmão. Isso é amor, amor. Deus é amor, amor. Não. Deus é amor e justiça. Foi o que Neemias fez. Justiça. Botou tudo para fora. Destruiu tudo que ele havia feito. E botou de volta, no lugar certo, as ofertas. Então ele tirou essas ofertas ali de dentro, né, do depósito, para hospedar Tobias, acabou negligenciando então o sustento dos obreiros da casa de Deus. Liderança confiável não compromete seu ministério com amizades ou envolvimento com gente que já se mostrou contra a igreja. Oh, mas e o amor? De novo. Leia Tito 3,10, você vai aprender uma coisa com Paulo. Se tem alguém faccioso, se tem alguém querendo criar divisão, admoesta-o primeira, segunda vez. Depois disso, continua misturado, continua na amizade, vai dar tudo certo. Um dia eu ganho esse coração dele. Não é o que Paulo ensina. Jesus também disse. Quando chegou muita gente, falou para ele assim: ó, Senhor, Senhor, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, profetizando, expulsando demônio, fazendo um monte de coisa bonita em prol da igreja. Jesus fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus é amor, mas Deus também é santo. E a igreja também é santa. Tito 3,10 fala isso. Apartai daquele faccioso, divisor, que quer trazer confusão para dentro da igreja. Aparte-se dele. Lembram-se o que o César pregou semana passada, sobre o capítulo 11? Vocês se lembram? Doeu no meu coração, doeu no seu também? No começo da pregação, que pregação preciosa. Quando Paulo diz assim: eu não vos louvo, porque vocês se reúnem, ao invés de para melhor, se reúnem para pior. Deus tem nojo dessa comunhão, desse ajuntamento. Por quê? Porque tem divisão, porque tem gente que fala mal um do outro, um passa na frente do outro. Isso não agrada a Deus, isso não é comunhão. É para pior que vocês se reúnem, não para melhor. Diz o César. Falando Paulo, claro. Terceiro pecado, versículos 10 a 14. A dispersão dos servidores do templo. Bom, é óbvio, né? Na sequência, o que aconteceu? Não havia sustento para os obreiros. Os obreiros que estavam lá, conduzindo o culto, não tinham sustento, não tinha mais condições. O que eles foram, o que eles tiveram que fazer? Vocês perceberam o versículo 10? Diz assim, que eles tinham, finzinho do versículo 10, eles tinham fugido. Além de Eliasibe jogar fora tudo que tinha dentro da casa, da câmara dos dízimos para sustento dos ministros, não tinha mais comida para os ministros. Sabe o que aconteceu aqui? Eliasibe expulsou os líderes, os que conduziam o culto. Saíram fugidos.
Não foi simplesmente assim, bom, acabou a comida aqui, então eu vou ter que trabalhar. Vou ter que trabalhar. Não, não foi só isso. Eles foram expulsos, perseguidos. Eles foram chutados para fora do templo. Então, a dispersão dos servidores do templo, aqui na sequência lógica, então os obreiros foram expulsos e não puderam mais manter o culto para trabalharem pela sobrevivência de suas famílias. Então, aprendemos que a igreja precisa manter e proteger aqueles que a sustentam com alimento sólido da palavra de Deus. A igreja precisa suprir e proteger aqueles que estão envolvidos em trazer todo domingo aqui para você, na EBD, no culto, uma boa palavra, um bom alimento. E não só isso, aqueles que estão se envolvendo durante a semana, reunião de mulheres, reunião de homens, discipulado, cursos e mais cursos que tem por aí. Não, é só um, né? Professoras e professores, protejam esses professores queridos. Protejam. Tem gente querendo falar, mas lá é um covil de cobra. Não, não é não. Igreja não é isso não. Igreja tem muita coisa boa, é você que não sabe usar. Você que não sabe curtir o que a igreja te oferece. E fica falando mal depois da igreja, das escolas, das aulas. Proteja essas pessoas que te sustentam com o alimento sólido da palavra e pastoreiam o rebanho com zelo. Faça isso. Quarto pecado, quarto erro doutrinário, o abandono do dia de culto. Tudo na sequência, né? Bom, não tem sustento, não tem proteção, não tem ninguém que proteja os homens e pessoas que estão servindo no culto. Obviamente essas pessoas, na sequência, vão trabalhar para sustentar suas famílias, não é mesmo? Vão se refugiar porque estavam sendo perseguidos. Então, se não tem alimento, não tem obreiro. Se não tem obreiro, não tem culto. Abandono do culto, de 15 a 22, fala do abandono do culto. Não havendo homens para conduzir o culto, o povo se voltou a outras atividades e não mais sentia falta do sábado, não mais sentia falta da palavra, não mais sentia falta da comunhão, não mais sentia falta da adoração a Deus. Sábado é um dia como qualquer outro. Não tem mais culto, não tem mais obreiro. Não precisamos. Vamos voltar a trabalhar, fazer qualquer coisa no dia de sábado, que para nós é o dia de culto, os dias que tem reunião, e vamos fazer qualquer outra coisa, menos adorar a Deus, menos ouvir a palavra, menos aprender as coisas de Deus. Nós não precisamos mais do sábado. Quando Deus é tirado do centro do coração do povo, algum ídolo toma rapidamente o seu lugar, especialmente Mamon. O que é Mamon? Jesus fala lá, as riquezas, fascínio do dinheiro. Primeira coisa que vai tomar. Não é só ela, tem outras coisas também. Mas o dinheiro é muito forte. O que eles fizeram lá? De 15 a 22. Eles começaram a comprar peixe, vender peixe, trabalhar com vinho, fazer qualquer outras obras, várias obras no dia de sábado, exceto adorar. Tudo menos adorar. O dinheiro é mais importante do que a igreja. O dinheiro, o ganho é mais importante do que congregar. Eu não preciso tanto de Deus quanto eu preciso de Mamon. Mamon é o meu Deus. Eu vivo por causa dele. É isso que passava no coração daquele povo. Sem Deus, sem profecia, mais uma vez, o povo se corrompe inteiramente. Como é difícil depois voltar para a igreja, quando você passa e cria costume de não congregar. Lembra o que capítulo 10 de Hebreus fala, versículo 25?
Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Quando deixar de congregar se tornou um costume, você não precisa mais de igreja, não. Você não precisa mais de Deus, não. E para virar costume, é rapidinho. Nós temos um coração corrupto, desesperadamente corrupto, que acha que não precisa de Deus. Nossa carne não pende para as coisas de Deus. E se nós estivermos vazios do Espírito Santo, eu não vou sentir falta de Deus mesmo. Quem me faz sentir vontade de congregar é o Espírito Santo. Então, quando Deus é tirado do centro do coração, a idolatria acontece. Igreja é essencial, meus irmãos. Igreja é essencial. E o culto a Deus é vital para a saúde da igreja. É isso que nós aprendemos aqui, de 15 a 22. Não existe home church. Não existe igreja em casa. Escola você até pode quebrar um galho, mas não existe home church. Paulo em Efésios deixa bem claro, nem ele, como apóstolo que Deus revelou as profundezas de coisas que nenhum jamais ouviu, nem Paulo apóstolo, como ele diz em Efésios 3, é com todos os santos que nós compreendemos todas as dimensões de Cristo. E antes um pouquinho, ele diz assim, é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se revela. Eu e nenhum de vocês consegue adorar a Deus, conhecer a Deus, servi-lo adequadamente, sem a igreja, sem culto a Deus. Quinto e último erro, a profanação do casamento, tudo na sequência. Quando a vida deixa de ser teorreferente, quem está estudando aí conosco nos 4 temas unificadores das Escrituras, vai lembrar desse termo. O que significa teorreferente? Está na cara, né? Teo, Deus. Referente, se refere, está olhando para Deus para ter uma referência, um modelo. É guiado por Deus. Quando a vida deixa de ser teorreferente, tudo se corrompe. Tudo se corrompe. E aqui então, o casamento, né? Atingiu a família, óbvio. Igreja não é mais importante, casamento menos ainda. Então, um casamento misto sempre vai enfraquecer a fé do crente e pode levá-lo à apostasia. Esse foi o exemplo de Salomão. Eu queria que você chame a atenção a uma coisinha aqui. Que o povo não era inocente. Eles não são marinheiros de primeira viagem. Era um povo maduro, velhinho, já tinha experiência, conhecimento. Vocês viram o que eles falaram lá? Neemias falou assim, vocês não sabem que vossos pais fizeram isso, abandonaram o sábado e pagaram caro? Ou seja, eles não eram ignorantes, né? Aqui ele diz assim, vocês não lembram de Salomão? Vocês não lembram do nosso rei Salomão, quando ele se corrompeu por causa das mulheres idólatras, gentias, que ele se casou? Vocês não lembram disso, gente? Vocês não são neófitos. Então, eles voltam ao casamento misto. E o casamento misto, pelo exemplo de Salomão, é que o ímpio dentro de um casamento misto, crente com ímpio, a maior probabilidade, isso já é uma estatística bastante clara, a maior probabilidade é de que ele, o ímpio, corrompa o crente. E nem sempre acontece um milagre onde o crente, não é o crente, né, é o Deus do crente,
converte o ímpio. Acontece? Acontece. Mas não corra esse risco, diz a palavra de Deus. Não faça como Salomão, Deus disse. Não se misture com gente ímpia. Não se case com descrente. Então, queridos, esses 5 erros foram cometidos. E Neemias, corajoso, cheio do Espírito Santo, submisso ao seu rei, não pôs a carroça na frente dos bois. E ele tinha convicção de que ele tinha um chamado de Deus para o ministério. Ele tinha essa convicção. Mas como é que você prova isso? Ele ora 4 vezes, só nesse capítulo 13, ele ora, lembra-te de mim. Uma vez ele fala, lembra-te deles, né? Tipo assim, Senhor, julgue entre eu e eles. Ele tinha a convicção de que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ninguém comete erros e diz assim, Senhor, me abençoa nisso que eu estou fazendo, lembra-te de mim. Ele tem essa convicção de que ele estava no centro da vontade de Deus. Então, vamos às conclusões e aplicações de hoje. Uma das marcas da verdadeira igreja de Cristo é a disciplina. Mark Dever deixa bem claro isso nas 9 marcas. Ele fala que uma das marcas fundamentais da igreja de Cristo é a disciplina eclesiástica. Disciplina é prova de... Prova do quê? Amor. Quando você fala, mas o amor, irmão. Então, disciplina é amor. Neemias, amor. Eu amo esse Neemias, eu gosto desse... Essa passagem aqui é muito boa. Quer mais amor do que esse? Disciplina é prova de amor. Se alguém acha que a palavra de exortação, às vezes, não é amor, essa pessoa não sabe o que é o amor. Liderança da igreja não está... Eu aprendi isso com o irmão Paulo, saudoso irmão Paulo. Muitas coisas a gente aprende com homens de Deus, irmãos. Como é bom a gente pedir para Deus um coração humilde e ouvir os mais velhos. Ele dizia assim, a liderança da igreja não está ali para colocar chupeta na boca dos irmãos, mas para tirar a chupeta. Se o nosso objetivo como líderes aqui não for o crescimento de vocês, nós não servimos para nada. Se for só para ficar passando mãozinha e pôr chupetinha na boca de vocês, a liderança falhou feio. Segunda conclusão, esse capítulo aqui tipifica claramente uma das passagens da vida de nosso Redentor mais marcantes. Acho que você já sabe qual é, né? Vocês são bíblicos, eu sei que você sabe o que é. Abra lá em João 2, 13 a 17. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, sabe o que é azorrague? Vocês sabem o que é azorrague? Chicote. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo da casa de Deus consumiu Neemias. Ele não podia deixar de fazer aquilo, irmãos.
Ele seria tudo que ele fez para a edificação daquele povo. Se ele, naquele momento que ele viu que voltou tudo errado, e ele deixasse, ele seria o pior líder de todos. Que ele viu a situação e não fez nada. Mas não foi o que aconteceu. Graças a Deus. Por isso que ele ora e diz assim: lembra-te de mim, Senhor, para o meu bem. Jesus Cristo aqui, aplicando, pegando essa aplicação não, fazendo uma comparação, Neemias tipificava Cristo, ali naquela situação, nessa especialmente. Jesus Cristo foi o maior exemplo de amor sacrificial e também de um líder implacável contra o pecado e a hipocrisia. O mesmo Cristo, que é o Cordeiro Santo de Deus, que tem um coração manso e humilde, é também o leão da tribo de Judá, que expulsa a hipocrisia e pecado da igreja com vara de ferro. Vocês já leram as 7 cartas das igrejas da Ásia lá em Apocalipse? Na maioria delas, Jesus diz assim: arrepende-te, senão eu vou te castigar. O mesmo Senhor que diz: perdoe até 70 vezes 7. Lembram-se dessa passagem para Pedro? Pedro diz assim bonitinho para Jesus: então, Senhor, nós vamos perdoar até 7 vezes, o pecado do irmão? Ele fala assim: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Jesus diz assim: seja longânimo. Mas esse mesmo Jesus também diz: vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. O mesmo Cristo que diz: perdoe o seu inimigo, lá no Sermão do Monte, mais para frente um pouquinho, ele diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O zelo da tua casa me consumirá. Terceira lição: uma coisa grave é que o povo havia acabado de confessar os seus pecados e os pecados de seus pais, lá no capítulo 9. No capítulo 10, fizeram uma aliança com Deus, prometeram, assinaram, mandaram para o cartório um contrato de que eles não mais fariam isso, e agora voltam aos mesmos pecados. Queridos, é bem mais difícil lidar com gente madura, de idade, experiente, entre aspas, mas obstinada de coração, do que com neófitos que ainda não sabem discernir muitas coisas. Só Deus para ganhar corações. Quando a pessoa já está obstinada. Só Deus pode quebrar, é por isso que ele diz: não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Cuidado, não deixe seu coração corrupto te levar para um caminho que lá na frente talvez não haja mais volta. Quarta lição: um homem só tem autoridade, recapitulando, como Neemias, para poder fazer o que ele fez em nome de Deus. Neemias fez em nome de Deus. Ele ora, ele tem coragem de orar: Senhor, lembra-te de mim. Por quê? Porque ele está debaixo da vontade de Deus. O homem só tem essa autoridade quando já passou pela escola da humilhação e da submissão aos seus líderes. E por outro lado, se o líder tem convicção do seu chamado divino e de estar obediente à vontade de Deus, ele não tem medo de agir. Neemias não tinha medo de agir, ele não teve dúvida, porque ele estava conscientemente debaixo da vontade de Deus e sob a liderança do seu rei. Portanto, agora vem a nossa aplicação final. Nossa aplicação. Portanto, igreja, 3 conselhos eu tenho aqui para nós. 3 conselhos, queridos, para a nossa igreja, especialmente essa semana.
Coincidência, né? Falar sobre esses assuntos agora. Você crê na soberania e imanência de Deus? Na soberania de Deus? Estou confundindo todas as coisas. Eu também creio. Por incrível que pareça, eu creio na soberania de Deus. Portanto, 3 conselhos. Primeiro, anote aí na sua agenda. Ore para que Deus lhes dê líderes piedosos, tementes a Deus, corajosos, cheios do Espírito Santo e mestres na palavra de Deus. Ore por isso. Segundo, invista neles e proteja esses líderes, que certamente, isso aqui não é uma situação hipotética, vai acontecer. Invista neles e proteja esses líderes, que certamente sofrerão perseguição de dentro e de fora da igreja, como Neemias sofreu. Vai acontecer. Não nos iludamos, irmãos, vai acontecer. Igreja não é coisa romântica, a igreja é uma realidade onde tem muitos pecadores como eu e você. E muitas vezes nós endurecemos para os nossos líderes, não é? Então, primeiro, ore por eles. Segundo, invista neles e proteja os seus líderes. Terceiro, confronte respeitosamente os líderes que deixarem de ser... Fala, vai. Sei que você quer falar. Bíblicos. Oh, Senhor, como é bom pregar para uma igreja bíblica. Confronte respeitosamente os líderes que deixarem de ser bíblicos em seus ensinos e em suas vidas particulares. Fora isso, você não tem nada para confrontar seu líder. Se ele deixou de ser bíblico, sim. Caso contrário, cale-se. Cale-se. Submeta-se. Confronte biblicamente. Caso contrário, não faça nada. Você está errado. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos porque a Tua palavra nunca nos deixou órfãos, Senhor. Obrigado pela fidelidade da Tua palavra, não por esse miserável que prega, mas pela Tua palavra. Obrigado pela mensagem, porque ela é muito, infinitamente mais importante do que o mensageiro. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz, é como espada de 2 gumes, apta a discernir todas as intenções do coração e purifica a igreja. Obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva. Obrigado pela Tua palavra, porque ela lava a Tua igreja e ela não nos deixa em dúvidas. Obrigado porque nós temos a luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que é a Tua palavra. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado a sermos fiéis à Tua palavra. E que nunca falte a Tua palavra aqui no púlpito. Independente de quem quer que a trague, que compartilhe a Tua palavra, mas que nunca falte a verdadeira e fiel pregação da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.